trazer a academia e os estudos ambientais como uma base sólida de todas as suas ações, né? Em 2011, a gente começou, então, foi iniciado os plantios e as parcerias e mobilizações diárias, né? Em 2015, a gente iniciou o projeto Tamoios, que foi um projeto muito grande, ele está sendo finalizado pelo corredor agora, essa parceria junto com a concessionária Tamoios, que teve como principal objetivo a compensação ambiental das obras de duplicação da serra, tá? Em 2017, a gente iniciou um projeto junto com a Eco Rodovias, projeto Paraguatá, que também era a compensação das obras, daí mais pertinho de vocês aí, ali da junção ali da Oswaldo Cruz com a Carvalho Pinto. Então, a gente fez a compensação dessas áreas, são 30 hectares, mais de 30 hectares plantados ali em Taubaté e Redenção da Serra. A gente teve o lançamento do nosso programa de mobilização, que chama Verde Azul no Vale, que tem como principal objetivo incluir o Vale do Paraíba e o estudo da paisagem dentro do currículo básico dos quartos e quintos anos do ensino fundamental. A gente teve o imenso prazer, e cada vez mais a gente tem trabalhado com isso, que é trabalhar com agroflorestas e sistemas agroflorestais, e a gente participou de alguns congressos internacionais. 2018, a gente tinha uma gestão vinculada à antiga Fibria, hoje Suzano, né? E a gente desvinculou essa gestão. Então, aconteceu isso em 2018, a gente teve um início de uma gestão horizontal, onde a gente tenta não criar hierarquias dentro da nossa organização, todo mundo trabalha em equipe, com suas responsabilidades compartilhadas. E a gente também participou do World Water Week, em Estocolmo, que é como se fosse a Semana da Água aqui, né, que a gente teve também em Brasília. 2020 foi um ano bem complexo para todos. Para o corredor, o principal impacto da pandemia foi a questão das visitas de campo e do contato com os proprietários rurais, porque a grande maioria são pessoas mais idosas, então do grupo de risco. Então, a gente teve que ter muito cuidado nesse retorno e no formato que a gente ia trabalhar com essas pessoas novamente. Mas a gente consolidou a nossa gestão, depois desse início dessa gestão horizontal e desmembramento do administrativo com a Fibria. Além disso, a gente assinou um contrato junto com a Prefeitura de Jacareí, que eu vou trazer para vocês essa experiência, com a SAVE Brasil, que é uma organização social que trabalha principalmente com aves, com a fauna no geral, mas eles trabalham o trabalho mais forte deles é com a avifauna. E a gente também tem trabalhado junto com a The Nature Conservancy, que é mais conhecida como TNC Brasil, né, mas ela está no mundo inteiro, e é uma organização social também. Então, um rápido histórico nosso, com os principais pontos de 2009 até agora. Trazendo um contexto do Vale do Paraíba, que é a nossa área de atuação. A gente atua no Vale do Paraíba Paulista, que são 39 municípios, tá? A gente tem a abrangência aí da bacia hidrográfica, né, de 180 municípios, de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que pertencem a esse vale. Desses, 15 milhões de pessoas são abastecidas pela bacia do Paraíba do Sul, e 90% desse abastecimento vai para a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? E essa conta não está fechando, né? A gente está com um problema hídrico muito grande, que vem se arrastando, na verdade, desde 2014, 2015,
e acho que até agora isso não foi estabilizado. E se a gente pega estudos mais recentes, principalmente com relação às mudanças climáticas, a gente percebe uma tendência de seca na nossa região, né, do aumento do período de seca. Então, a gente precisa realmente pensar nessa bacia e pensar em que forma que a gente vai fazer essa distribuição e esse abastecimento para todas essas pessoas desses 3 estados. Aí, só para a gente conseguir se enxergar dentro, né, da nossa bacia hidrográfica, que é o nosso, que foi a primeira área de estudo do corredor ecológico, vamos pensar assim, né, porque toda vez que a gente trabalha um projeto ambiental, a gente tende a definir uma área, né, um território geográfico. Então, a gente tem aí em vermelho, né, o limite do Vale do Paraíba Paulista, em azul mais escuro o nosso Rio Paraíba e as suas hidrografias, né, os seus afluentes. E aqui embaixo a gente tem deixa eu só pegar o apontador aqui, vamos ver se vocês enxergam. Nesse pontinho aqui a gente tem mais ou menos aonde é a transposição do Rio Paraíba para o Rio Guandu, né? Então, o ponto onde a gente divide essa água para o Rio Guandu, tá? No estado do Rio de Janeiro. Aí, a gente, trazendo um pouco de informações que normalmente não são contadas, eu conto para vocês que o Vale do Paraíba, ele tem uma aptidão florestal. Não foi à toa que o Vale do Paraíba, lá na década entre os anos 90 e 2000, ele foi escolhido para receber florestas plantadas, que são as florestas de eucalipto que a gente conhece aqui do Vale, né? Só que eles não contavam que essa aptidão florestal ela era ótima, mas não para floresta plantada, porque quando a gente pensa em floresta plantada, a gente vai ter que tirar isso, né? E a gente tem declividade aqui no Vale do Paraíba, né? Então, esse declive realmente começou a causar transtornos para essas empresas, principalmente de papel e celulose, que contavam com essa aptidão florestal para a silvicultura, né? E daí a gente faz o que com essa informação, né? De que o vale tem aptidão florestal. Aptidão florestal para quê? Se a gente não está conseguindo retirar a floresta plantada? Para ativos da floresta da nossa Mata Atlântica. Mas a gente vai falar disso ao longo dessa apresentação. Então, só trazendo esse contexto de aptidão florestal do Vale, a gente tem aí 590 mil hectares de remanescentes naturais no Vale do Paraíba, a gente tem 452 mil hectares que tem alta aptidão florestal, 70 mil hectares com déficit de reserva legal, onde a gente não tem a reserva legal estabelecida, de acordo com o cadastro ambiental rural, né, dos proprietários rurais, 10 mil hectares de déficit de APP, que é a área de preservação permanente, 176 mil hectares de pastagem aptos à restauração florestal. Esses dados foram retirados de um trabalho que foi feito no território do Vale do Paraíba, que chamou ROAM. Ele foi conduzido pela ONG WRI e teve a parceria de mobilização e de articulação de várias organizações sociais do Vale, incluindo o Corredor Ecológico. Motivações para a restauração: a redução da perda do solo, a proteção de áreas sensíveis à infiltração de água no solo e o aumento da renda rural. Como eu trouxe para vocês, o Vale tem aptidão florestal, e se a gente souber aproveitar essa aptidão florestal de uma forma econômica, a gente traz ativos da Mata Atlântica, sejam ativos madeireiros e não madeireiros, né, como plantas e óleos, frutas e óleos essenciais, e a gente consegue trazer renda através da floresta. Trazendo os números do corredor ecológico, a gente tem algo em torno de 640 mil mudas plantadas,
390 hectares plantados, de plantio total, que a gente chama, né, que seriam normalmente espaçamento 3x2 ou 2,5x2,5. A gente tem cerca de 640 hectares trabalhados, 5,5 hectares de muvuca de sementes, agroflorestal e outros consórcios, que aconteceram principalmente na região de Cruzeiro, num sítio de uma pessoa parceira, o Thales, que é um agrofloresteiro, e a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho em conjunto com a TNC também, e são mais de 100 propriedades rurais atendidas ao longo desses 11 anos de trabalho. Trazendo um pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente elenca aqui que a gente trabalha com 6 deles, né? Ao plantar árvores nativas da Mata Atlântica e Cerrado também, porque a gente tem focos a gente chama Cerradão aqui no Vale, né? Alguns campos de cerrado, e que muitas vezes a gente tem que incorporar algumas espécies desse bioma. Então, para a gente fazer esse plantio, no Paraíba do Sul e dentro da porção paulista, o corredor contribui para as UDSs 1, 2, 6, 13, 15 e 17. Trazendo um pouco da nossa linha de atuação, o que o corredor ecológico trabalha, né? A gente trabalha principalmente com o planejamento estratégico da paisagem, a criação de bancos de dados, prospecção rural, mobilização socioambiental, restauração florestal, manutenção dos plantios, né, dessas restaurações, além de articulação da agenda da restauração, tanto com o setor privado e com organizações públicas, e também com a sociedade civil e outras organizações sociais. Bom, agora já entrando dentro do contexto do planejamento da paisagem em banco de dados, né, eu vou trazer alguns slides que tem algum contexto de texto, né, mas vou tentar resumir aqui. Então, só para trazer o contexto de paisagem, né, o que é esse planejamento da paisagem? Então, de acordo com Leite, a paisagem é o resultado do equilíbrio entre múltiplas forças e processos temporais e espaciais. Para Benini, 2011, a concepção da paisagem, que trata de forma integrada, prevê a compreensão da estrutura, do funcionamento e da evolução a partir do entendimento das características de cada elemento natural, as relações entre si e as relações com a ação antrópica. Essa última é entendida pelas interferências de uso e ocupação que acabam por interromper, acelerar ou promover determinados processos. Sendo assim, é necessário que tenhamos o conhecimento da paisagem que desejamos atuar e de todo o seu histórico de potencial e uso para que possamos operar de forma assertiva e sustentável, considerando seus aspectos físicos, biológicos e sociais. Então, para a gente planejar essa paisagem, atualmente um instrumento da organização e gestão de espaço, um instrumento, a gente entende que planejar a paisagem é um instrumento de organização e gestão de espaços, de territórios, né? Em alguns países, por exemplo, como na Alemanha, é uma atividade que é prevista por lei. No processo de planejamento de uma determinada paisagem, o levantamento de atributos físicos, biológicos e antrópicos é uma estratégia para compensação, para a compreensão do histórico dessa paisagem. O que essa paisagem passou ao longo do tempo? É muito importante a gente entender isso. Este diagnóstico auxilia na tomada de decisão para ações de mobilização, criação de corredores ecológicos, ações de restauração florestal e implantação de infraestrutura, entre outros. E para o corredor ecológico, entender essa paisagem permite que a gente possa definir regiões prioritárias para a implantação das nossas ações, como corredores, a mobilização social e a restauração florestal, seja ela de plantio em área total, de consórcios, de muvuca de sementes ou de sistemas agroflorestais.
A gente acredita que a criação de corredores é uma maneira de otimizar recursos para a restauração, permitindo, de forma mais ampla e rápida, que o ambiente volte a cumprir suas funções essenciais no sistema, beneficiando, por exemplo, o microclima local e a produção de água. O planejamento permite otimizar recursos e tempo, possibilitando a criação de estratégias de ações antes de ir a campo. Então, daí trazendo todo esse contexto de planejamento da paisagem, para a gente é uma premissa de que, assim como eu trouxe o exemplo da Alemanha, né, lá na Europa como em geral, é conhecido, organizações que fazem o que o corredor ecológico faz no Vale, são conhecidas como estúdios da paisagem. E esse tipo de estudo, ele é previsto realmente por lei na Alemanha, onde você não consegue fazer nenhum tipo de grande obra, né, seja um loteamento, ou seja, uma obra de drenagem, enfim, se você não fizer um estudo da paisagem, né, se você não planejar esse estudo através desse levantamento, de não só do diagnóstico, mas do histórico dessa área ao longo de um determinado tempo. Então, daí eu vou trazer o nosso grande expertise. O grande expertise do corredor ecológico é as geotecnologias, né, que é a aplicação de métodos científicos e técnicas de engenharia à exploração e utilização das riquezas naturais. Então, o que é isso, né, essa geotecnologia? É o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e disponibilização de informação com referência geográfica. O geoprocessamento é um termo mais abrangente, representando qualquer tipo de processamento de dados espaciais. O SIG, né, que a gente chama, processa dados gráficos e alfanuméricos, e assim a gente consegue ter análises espaciais e modelagens de superfície. Eu diria que há uns 5, até chutando para 10 anos atrás, era bem difícil explicar o que era uma geotecnologia e o que era o SIG para as pessoas. Hoje em dia, a gente tem na nossa mão o tempo todo um sistema de informação geográfico, se a gente quiser, né? Que é o Google Maps, que é o Waze, a gente usa muito hoje geotecnologia e às vezes, muitas vezes a gente nem dá conta, né, de que o quanto a gente usa isso no dia a dia, mas até há 10 anos atrás, chutaria até um pouco menos, a gente não tinha essa compreensão e era realmente bem mais difícil a gente ter essa gama de dados, esse banco de dados organizado para que a gente conseguisse fazer essas análises, né? Então, aqui, exemplificando, a gente tem pontos de interesse, a gente trabalha com layers, né? E o objetivo disso é cruzar essas informações disponíveis na forma de mapas para a gente encontrar áreas potenciais para implantar corredores, por exemplo, né? A gente dá esse exemplo aqui. Então, a gente tem pontos relevantes de interesse, que pode ser, hoje em dia, por exemplo, focos de Covid, né? Mapeamentos temáticos, onde a gente pode separar regiões, bacias hidrográficas, a gente tem a topografia, né, que é o declive da área, a classificação do uso do solo, onde a gente pode classificar todos esses espaços que a gente viu daqui para cima em áreas alagadas, área urbana, área rural, enfim, e aqui a gente tem hoje imagens e modelos e quando a gente faz o cruzamento disso, a gente começa a brincar e a fazer esse estudo utilizando essa geotecnologia. Então, só para exemplificar, eu trago aqui o primórdio, né, do corredor ecológico, que foi a criação das linhas de conectividade. Como que a gente fez isso, né? A gente, então, fez um cruzamento de 4 layers, né, que era o uso e ocupação do solo, aqui, a geomorfologia, a densidade de estradas e a densidade de drenagem. A gente, para fazer esse estudo e essa análise, ele foi baseado em custo de restauração, então, a gente queria entender aonde a gente teria
faria floresta com menos recurso, né? E, além de tudo, a gente queria separar as áreas onde a gente tivesse conflito de interesse, porque essas áreas realmente seriam, além de mais custosas para a gente fazer a restauração, elas também seriam mais difíceis de fazer a mobilização mesmo, né? Então, áreas de expansão urbana, mineração e áreas industriais, onde a gente tem potencial de instalação de empresas ou empresas que já estão instaladas, né? Então, a gente definiu algumas áreas de uso e ocupação dos solos que eram interessantes para a gente. A geomorfologia, a gente entendia que essa área aqui, ó, se vocês olharem aonde está vermelho aqui, né, é a área de várzea do Rio Paraíba. E ela não é tão interessante, porque além da ocupação urbana, ela está mais concentrada nessa região, a gente tem todos esses conflitos de interesse, a grande parte dele está aqui. Então, a geomorfologia já indicava isso para a gente, que as melhores áreas seriam aquela onde a gente tem um relevo mais movimentado. A densidade de estradas, então, quanto mais estradas, pior para fazer floresta. Então, mais uma vez, indicando para a gente que a pior região é a região de vale mesmo, aqui do Vale do Paraíba, né? Onde a gente está na área de várzea do rio. E a densidade de drenagem, que aonde a gente tem mais drenagem é mais interessante para a gente. Daí você fala, Mariana, mas o Rio Paraíba está em vermelho. Pois é. Lembra daquele mapa que mostrava a drenagem lá do Rio Paraíba, né? Aqui a gente tem um único rio, ele é grande, ele é imponente, né? Mas ele é um único rio. Então, onde estão as áreas que a gente tem densidade de drenagem, densidade de córregos e rios? São nas áreas que a gente tem mais declive, né? Então, a gente vê que realmente a área onde... e daí a gente fazendo esse cruzamento, a gente chega nesse mapa de potencial de conexão, onde a gente tem, mostrando para a gente que realmente o lugar mais complexo de ser trabalhado é a várzea do Paraíba, onde estão as principais ocupações das cidades no vale, as estradas e menos drenagem. Aqui a gente tem a Serra da Mantiqueira, aqui a gente tem a Serra da Bocaina e a Serra do Mar, tá? Aqui a Serra da Quebra-Cangalho, também muito importante aqui para a gente trabalhar com conexões. Aí, fazendo depois desse estudo, né, a gente fez, a gente criou essas linhas de conectividade, né? Elas são linhas de conectividade, gente, norteadoras. A gente, no início, talvez, lá do corredor, entre 2006 e 2010, a gente até tinha a grande... a gente até entendia que seria possível a gente fazer o plantio nessas áreas exatamente onde está o corredor, mas depois, quando a gente começou a fazer a mobilização, e muito importante, quando a gente trabalha só nesse contexto de meio físico, né, aqui a gente não está colocando um layer social, né? Então, quando a gente não trabalha o social, ele vai nortear a gente, mas ele não vai expressar a realidade do local. Isso a gente foi aprender mesmo, a gente foi entender a hora que a gente começou a ir para campo, fazer coleta de dados, quando a gente começou a fazer mobilização para fazer a restauração, e entendemos que muitas vezes o proprietário que está dentro dessa linha norteadora não é aquele que tem interesse real em fazer restauração florestal. Então, a gente percebeu que essas linhas de corredores, elas norteavam o nosso trabalho, elas nos ajudavam a quantificar o quanto a gente teria que fazer de restauração, mas, infelizmente, ela não traduzia a realidade de quando você vai para fazer captação de área no vale. Então, ao longo desses últimos anos, a gente teve uma aspiração muito grande de tentar melhorar como que a gente faz isso aqui, traduzir mais a realidade do Vale do Paraíba. E foi através da atualização, foi feita através da dissertação do mestrado, do João. O João é integrante do corredor,
ele é engenheiro ambiental também, agora mestre, no programa de mestrado de desastres naturais da Unesp em São José, junto com o CEMADEM. E daí eu trago o que foi atualizado, né? O João, novamente, o que ele trouxe, né? O trabalho dele é a análise estratégica da paisagem, da bacia hidrográfica, né? Da UGRI 2, que é a bacia hidrográfica do Paraíba, baseando em análise de multicritérios para definição de áreas potenciais de restauração ativa. Então, ele, mais uma vez, ele trouxe pesos, né? Então, ele classificou o uso do solo, onde ele considerou quanto maior o peso, né? Quanto maior o número aqui no subpeso, quer dizer que ela está mais apta para receber restauração, tá? Então, ele fez essa classificação pelo uso do solo, ele fez para declividade, né? Então, sempre o maior aqui vai ser as áreas onde a gente tem um declive maior, né, para restauração, e também a distância de corpos hídricos. Então, quanto mais próximo de corpos hídricos, maior o interesse e maior o potencial mesmo para fazer essa restauração. E daí o João chegou neste mapa, né, onde a gente tem, aqui são os pesos que foram dados, né, para a cobertura do solo, que é de 0,5, a declividade 0,25 e a hidrografia 0,25, e aqui a gente tem um potencial de restauração, né, para muito alto e muito baixo nos pontinhos vermelhos. Então, esse foi o novo mapa que o João ajudou a ser gerado aí com os dados que a gente tinha do corredor ecológico e que mostraram esse potencial de restauração para o Vale do Paraíba. Mas aí, como eu falei para vocês, e era um grande interesse nosso, a gente fazer realmente essa análise de trazer dados socioeconômicos, né, para o nosso estudo. Então, o João veio e trouxe um estudo de classificação de municípios através de quanto o tamanho da sua área, né, e o potencial para restauração, e da porcentagem. Então, a gente tem, o que a gente tem aqui? A gente tem esse primeiro mapa, onde a gente divide em três partes, né, onde são o primeiro terço, os municípios que têm maior potencial para restauração, só que classificado aí na sua extensão territorial. Então, é claro que esses municípios seriam aqueles que são os maiores municípios do Vale do Paraíba, né? Então, por exemplo, a gente tem Cunha aqui em primeiro lugar, que tem áreas para potencial de restauração, mas ele também tem a maior área territorial, né? Então, acho que pela essa dimensão territorial, a gente quis saber, na verdade, em porcentagem. E daí ele trouxe para a gente um agrupamento, e a gente ficou, assim, o João ficou bastante espantado, e depois a gente também, quando ele mostrou o resultado para a gente, que a gente tinha esse agrupamento de municípios aqui, né, que tinham um potencial para restauração. E esse efeito negativo, né, sobre a qualidade de vida desses municípios agrupados. Então, a gente tem aqui municípios que eles têm eles têm menos áreas, eles têm mais pastagem, né, eles têm mais áreas para se fazer restauração. Então, isso realmente é um efeito negativo. E daí eu pergunto para vocês, tem ideia de por que esse agrupamento aqui, bem nessa região, e foi uma coisa que de começo a gente ficou bastante espantado, assim, né? Por que foi agrupado esses municípios que estariam ali próximos ali, né? A gente tem Canas aqui, né? A gente tem Lorena aqui, no 13. Então, essa região, gente, só para vocês entenderem,
historicamente falando, são as regiões onde passa a estrada real. Então, a gente tem a gente entende que um dos fatores que levaram a esse agrupamento foi a exploração por mais tempo dessa região no Vale do Paraíba, tá? E por mais tempo ela sendo realmente explorada e seus recursos naturais também. O único município onde passa a Estrada Real que não entrou para o grupinho aqui foi Cunha, mas por conta da sua extensão territorial e por ele estar muito próximo do parque da Serra do Mar, né? Então, por isso que ele não entra aqui. E esse trabalho, ele ajudou, então, a gente a perceber que dá para direcionar políticas públicas e projetos de restauração para onde a gente tem um potencial maior de restauração. E daí, não contente, a gente queria colocar mais, né? A gente queria embutir mais no nosso estudo a questão social. Então, o que a gente fez? Dentro daqueles mapas, a gente incluiu a renda per capita média por município, né? Então, aqui, aquele mapa de área de alto e muito alto potencial de restauração, a gente colocou ele dentro de um gráfico aqui, né? Onde a gente tem a renda per capita e esses municípios que seriam baixo, médio ou alto potencial para restauração. Então, quando a gente pega um município com alto potencial para restauração e onde a gente tem a menor renda, a gente tem esses municípios aqui. Então, o que a gente vai fazer com isso? E a mesma coisa para porcentagem, tá? Então, a gente tem os municípios com a menor renda per capita, os municípios onde a gente tem mais problemas, né? E eu estou falando de Vale do Paraíba, tá? A gente não teria como a gente, na questão de renda, não teria como eu fazer essa equalização com municípios, por exemplo, do Nordeste do Brasil, porque daí a gente realmente estaria em vantagem, né? Então, essa análise que a gente fez, ela foi para o Vale do Paraíba, tá, gente? Não foi para o Brasil como um todo. Então, quando eu analiso na questão de renda per capita do Vale do Paraíba, a gente tem em porcentagem os municípios com o alto potencial, né, para restauração florestal e onde a gente tem o maior problema de renda. E o que isso indica para a gente? Além da gente saber aonde são os municípios que a gente estaria realmente agregando valor, fazendo ações de restauração, a gente poderia estar fomentando também a geração de emprego e renda nesses municípios. Então, isso é um direcionamento de como utilizar a geotecnologia e o estudo da paisagem para políticas públicas. Né? Então, aqui a gente tem Cunha, Natividade da Serra e São José do Barreiro, com alto potencial para restauração florestal e a menor renda per capita no Vale. E aqui a gente tem Lavrinhas, Arapeí, Canas e Potim, com os maiores a maior porcentagem para potencial de restauração e a menor renda per capita média aí, né, nos municípios do Vale. Essas cores, só para vocês entenderem, são a disponibilidade para áreas em propriedades rurais, a partir de um estudo do que foi disponibilizado no CAR, tá? Então, lá no Cadastro Ambiental Rural, quando a pessoa colocou que ela tinha interesse ou não de disponibilizar a sua área para restauração florestal, a gente subdividiu também essas cores dentro desses municípios, tá? E daí, continuando no estudo do João, ele também fez a mesma exercício para bacias hidrográficas, tá? Ele teve que, só para vocês entenderem, quando você vai fazer um estudo desse,
Aqui na primeira linha, a gente vê que ele desconsiderou a cobertura florestal existente na bacia. Por quê? Porque se ele considerasse algumas áreas de cobertura florestal, alguns municípios, algumas bacias muito pequenas, elas ficariam fora, né? Porque indicaria que já tem muita floresta, mas proporcionalmente ao tamanho da bacia, ela não tem tanta floresta assim. Então, ele fez o mesmo exercício. Então, a gente tem aí uma área muito grande, né? A gente tem 21% dessa área, 21,5% dessa área total são bacias de abastecimento, todas essas bacias são bacias de abastecimento público, tá? De captação para abastecimento. E a gente tem nesse terceiro tercio, que seriam as bacias em verde, tá? A gente tem 19% dessa área, que seriam com alto potencial para restauração. 88% da extensão territorial das bacias está dentro desse terceiro tercio, né, dessa terceira parcela, que é a mais interessante para a restauração. E dessas 10 bacias com mais de 40% de alto e muito alto potencial para restauração. Então, a gente tem a restauração como o que a gente chama aqui de sistemas baseados na natureza para a qualidade de água, né? Por que não? Então, é mais um estudo que a gente conseguiu, através do estudo do João, né, e dos dados que ele trabalhou junto com o Corredor Ecológico, a gente mostrar como que a gente atua através da geotecnologia e de bases de dados, de banco de dados, para a gente auxiliar no planejamento da paisagem e, assim, nas políticas públicas. Então, como conclusão do trabalho do João, a gente tem na UGRI 2, né, a bacia do Rio Paraíba do Sul, um elevado potencial para restauração, aproximadamente 40%, a metodologia aplicável a outras regiões e variáveis também, uma ampla utilização de dados gerados e recomenda-se fortemente a utilização do dado em sinergia com outras variáveis sociais, econômicas, ambientais, principalmente quando a gente vai para uma escala municipal, tá? Então, é interessante que quando você vai para uma escala menor, que a escala vale, essas análises sejam reaplicadas no município, porque como vocês vão ver, eu vou apresentar o estudo que a gente fez em Jacareí. É importante porque a gente tem tomadas de decisões diferentes do que quando a gente vai trabalhar numa região maior. Aqui, só para mostrar para vocês um exemplo de prospecção de áreas e banco de dados. Isso aqui são áreas que a gente tem mobilizada no Vale do Paraíba. Então, a gente tem em azulzinho áreas que estão mobilizadas, né, que foram convidadas a participar do corredor e a gente já tem o contato com o seu proprietário rural. A gente tem em amarelo as propriedades potenciais, que está dentro do banco de áreas do corredor ecológico, e a gente tem propriedades potenciais que são fomentos da Suzano, né, que são propriedades que que recebem, de alguma forma, que tem, né, plantio de eucalipto. Agora, indo para o planejamento da paisagem de Jacareí, aqui o planejamento da paisagem, as ações previstas para o planejamento da paisagem de Jacareí foi a análise geoespacial, a organização do banco de dados e a elaboração de um projeto para ser entregue para eles. Esse planejamento visa, né, ele entender as áreas que tinham potencial para restauração e conservação florestal no município, e ele deve ser integrado ao planejamento ambiental do município e aos demais planos setoriais, por exemplo, como o plano diretor. Para a gente fazer a delimitação potencial de restauração de corredores no município, a gente trabalhou, né, com dados no ambiente de SIG,
de sistemas de informação geográfica. A gente ponderou classes de variáveis, estabeleceu pesos e criou os mapas de potencialidades, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente fez lá naquelas primeiras linhas de conectividade do corredor, nesse estudo novo do João, e agora trazendo mais um exemplo para vocês. Então, a gente trabalhou o uso do solo do município de Jacareí, a declividade e a hidrografia. Com esse cruzamento de informações, a gente conseguiu gerar dois trabalhos, dois mapas, né? Que seria o potencial de restauração, que é mais ou menos aquilo que o João fez no trabalho dele, e a gente teve o potencial para corredores ecológicos. Então, para o potencial de restauração, a gente utilizou pastagens que apresentavam um maior potencial no uso do solo, a hidrografia, então até 50 metros de distância também tinha o peso maior, e a declividade, aquelas regiões com um declive superior a 45 graus, eram aquelas mais interessantes para a gente. Então, a gente fez essa análise nessa classificação, então, de muito baixo até muito alto. Quando a gente tem o null data, gente, normalmente é área de rio, ou a gente também, acho que, se não me engano, foi descartado a área de uso urbano, para o potencial de restauração, afinal, a gente não restauraria dentro da zona urbana do município, então a gente classificou essa área como null data, vocês vão ver no mapa. Então, o potencial de restauração na macrozona rural, a gente tem aí um alto potencial em 15% do município, e o potencial de restauração dessa macrozona de interesse ambiental, 7,8% de alto potencial. Aí, para fazer os corredores ecológicos, né, a gente utilizou o uso do solo com florestas de maior potencial, hidrografia, a proximidade com a hidrografia, a declividade, então áreas que seriam menos íngremes, e os corredores foram considerados 500 metros de largura, conectando fragmentos florestais que são maiores de 50 hectares, e conectando, assim, 61% da cobertura florestal do município, o que criou, de certa forma, um cinturão verde no entorno, né? A gente tem 48% de corredores, de 48% dos corredores, eles estão dentro da zona rural do município, aqui a gente tem a zona urbana do município, então, como eu falei para você, que não foi considerado como null data, né, tá tudo em branquinho aqui, ó, aqui é represa, e aqui é a zona, a região urbana do município. 26% de corredores estão na macrozona de interesse ambiental do estudo anterior. E daí a gente, considerando algumas propriedades rurais que a gente teve a oportunidade de fazer esse levantamento, a gente tem aqui o layer de satélite do município de Jacareí, a gente tem os corredores que foram gerados através dos estudos, né? Então, a gente tem 12 mil hectares de corredores, a gente tem propriedades que estão dentro desses corredores de alguma forma, são propriedades rurais, são 501 propriedades, e a gente tem as propriedades que estão prospectadas. Dessas propriedades, em verde, a gente tem 28, 12 delas estão no corredores, estão aprovadas para receberem algum tipo de projeto de restauração. Isso quer dizer que elas já foram visitadas, elas já têm os PIPs aprovados e elas já têm toda a documentação. 5 propriedades não quiseram participar desse projeto, sendo que 2 delas estão dentro desse corredor. E em amarelo a gente tem aí um proprietário que ainda a gente está no processo de convencimento dele para ele entrar no banco de áreas aí para estar recebendo a restauração. Então, são 12 propriedades prospectadas que intersectam esses corredores. Além disso, a gente tem nesses corredores, a gente tem 12 mil hectares, como eu falei, desses 100%, né, desses 12 mil hectares, a gente tem
60% deles sem restauração, sem floresta, então 60%, 66% dessa área estão degradadas, e 46% dessas áreas de corredores, ela está com pastagem, tá? Então, mais uma vez aqui a gente tem o mapa anterior que eu apresentei para vocês. Aqui a gente tem os stepstones, que são áreas de interesse para o município. Então, são formados por meio de pequenos fragmentos florestais dentro do município. Então, como a gente considerou o No Data lá anteriormente para fazer o corredor e para fazer o estudo de potencial de restauração, a gente quis trazer um olhar para o município, para a zona urbana, para que eles tivessem possibilidade de estarem trabalhando esses stepstones, como, por exemplo, parques lineares e parques de interesse público dentro da zona urbana. Então, a gente tem zonas especiais de várzea, a gente tem os parques que estão em implantação, e a gente tem as áreas verdes e praças, que são esses pontinhos em verdinho aqui. Seguindo com o estudo da paisagem e trazendo para vocês essa análise, como eu falei para vocês, que é interessante a gente ter o olhar para o Vale do Paraíba, mas quando a gente for trabalhar um município ou uma escala de bacia hidrográfica menor, é interessante que a gente venha e refaça os trabalhos, porque as escalas mudam e os interesses sociais também mudam muito. Então, aqui para vocês perceberem o município de Jacareí, os municípios do Vale, os corredores ecológicos que foram implantados, que foram indicados, né, no município de Jacareí, e os corredores ecológicos no Vale do Paraíba e Verdinho, tá? Então, aqui a gente tem aqueles corredores, ó, como mostra para vocês, eles estão ali, sempre ali, né, orientando e norteando, mas quando a gente faz um trabalho numa escala municipal ou de bacia hidrográfica, a gente consegue ter um detalhamento melhor para conduzir essas informações que o município traz, né, e o interesse público de um município traz para a gente. Então, informações gerais do corredor ecológico e do trabalho que foi feito em Jacareí. A gente tem as principais classes de uso do solo dentro de corredores, 47,76% de pastagem. A gente tem 36,4% de floresta primária ou secundária, e a gente tem 6,14% de silvicultura. Corredores ecológicos, APPs e reservas legais. 28% da área total das APPs no município está dentro de corredores, sendo que dessas APPs a gente tem 43% de áreas de pastagem e 49% com cobertura florestal. 37% da área total de reservas legais do município está dentro dos corredores, que está dentro do corredor, né? Sendo que dessas reservas legais, 75% são florestas e 23% de pastagem. Aí, para a gente trazer, como que a gente faz para perpetuar todos esses estudos, né? É muito importante fazer a mobilização social de um município, de um vale, de um bairro, de uma sociedade. Então, a perpetuidade da floresta, ela só é garantida pela percepção social e pela relevância dessa percepção na paisagem. As ações de diálogo social compreendem ainda a mobilização da comunidade do entorno do plantio e da mobilização de áreas para o plantio. Então, a gente considera esse papel pós-análise física da área e trazendo esses olhares sociais, é importante para a perpetuidade da floresta, que a gente traga essa comunidade para ela começar a entender que essa floresta é dela e que vai trazer benefícios para a sua vida. Então, é muito importante a gente fazer isso para que as pessoas se apropriem dessa paisagem e de todos os benefícios que essa paisagem restaurada em equilíbrio gera para ela.
Aqui trazendo para vocês entenderem o papel do corredor ecológico, essa é uma rede de restauração do Vale do Paraíba, e o corredor ecológico hoje, fazendo esse casamento das informações, ele aparece como uma organização central na rede de atores de restauração do Vale do Paraíba, tanto em relação a número de ligação, que estabelece com outros atores, quanto como papéis de intermediação, como uma organização ponte da divulgação de recursos e informações, e como agente de mudança, né? Então, a gente tem o corredor ecológico aqui, e aqui esse também foi um trabalho do Roland, né, que como eu mostrei lá no nosso histórico, que foi um trabalho que a gente fez mostrando o potencial de restauração florestal do Vale do Paraíba, junto com a Unicamp e com a USP. E aqui só trazendo os parceiros hoje que trabalham com esse planejamento da paisagem, a gente tem a concessionária Tamoios, que a gente fez o nosso trabalho, o trabalho deles, de compensação ambiental deles, para compensar as ações, principalmente de removimento de terra e de corte de árvores nas obras de duplicação da serra, do mar, aqui em Parebuna, Caraguatatuba, com a Prefeitura de Jacareí, que foi aquele trabalho que eu mostrei para vocês agora, mas ele ainda tem continuidade, porque o corredor também está fazendo os plantios de compensação de algumas obras que estão acontecendo no município. A gente tem trabalhado com o GEF, com a Conexão Mata Atlântica, em diversos trabalhos e grupos de trabalho, e diretamente com a The Nature Conservancy, que é a TNC, que é uma organização social americana, e que tem atuado bastante aqui no Vale do Paraíba também, principalmente com ações de restauração florestal, e com a SAVE Brasil, que foi uma oportunidade que a gente teve de expandir o conhecimento do corredor e de fazer corredores em uma região diferente do Vale do Paraíba, que foi uma região de Pernambuco e Alagoas, que a gente teve a oportunidade de fazer, dar suporte, né, para eles fazerem a ligação entre dois parques importantes lá naquela região, para poder para apoiar no desenvolvimento de uma ave que está em processo de extinção. Então, foi um trabalho muito interessante. Gente, eu falei rápido, é muita informação, eu espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, mas eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas e para continuar o papo, caso seja necessário. Obrigada, gente, eu agradeço. Muito obrigado, Mariana, pela palestra aí, foi muito legal. Eu tenho umas perguntinhas, mas eu vou deixar primeiro para o pessoal, mas eu tenho 2 perguntinhas só. E parabéns de verdade, vi que deu uma boa aprimorada, porque eu estava na última palestra, e foi uma palestra que me chamou muita atenção, né? Eu cheguei depois a pesquisar um pouco sobre o corredor ecológico e, assim, achei muito interessante. Parabéns mesmo. Quero deixar aberta aí as perguntas agora, quem quiser, por favor, se inscrever no chat eu dou uma lida, ou se não, por favor, abra o microfone aí e interage com a gente aí também, galera. É isso. Se alguém quiser e quiser levantar a mão, por favor. Professor? Pode falar, por favor. Você está com o microfone mutado, professor. Mariana, muito ilustrativa a sua palestra, tá? Eu gostei muito, parabéns, né? E eu tenho 2 perguntas. Uma é da Tamoios. Quando eles fizeram a duplicação daquela Tamoios, foi muito grande o impacto? Olha, naquela região toda, porque é impossível não ter um impacto com uma duplicação daquela, né? Sim. Alguma coisa aconteceu. Sim, e com relação à Cunha, né? Você falou que em Cunha tem a estrada real, a exploração foi muito grande. Sim. E realmente deu um atraso violento na cidade, e eu acho que para recuperar aquilo é muito dinheiro.
Sim. Então, essas são minhas 2 perguntas. Tá, então eu vou responder. Eu vou começar pela Estrada Real, e realmente foi muito interessante esse olhar que o estudo do João trouxe para a gente, professor, porque a gente não tinha essa noção que, como eu trago lá no início, da importância desse estudo da paisagem num contexto histórico, né? E daí você entender que a gente hoje tem um potencial de restauração justamente nas áreas onde houve mais a exploração, né? E como eu falei, Cunha só não entra porque o espaço territorial de Cunha é tão grande e ele está muito próximo do Parque da Serra do Mar. Então, quando a gente vai colocar o peso, e daí Cunha tem floresta, querendo ou não, principalmente nas bordas ali, quando ele faz a divisa com as cidades litorâneas, né? Então, ele não entra, mas realmente, não só Cunha, como todo aquele agrupamento de cidades, a gente teve uma deficiência, e ela foi pelo o maior tempo de exploração, né? A gente teve o Vale do Paraíba explorado como um todo, mas ali, como era uma rota, e foi a primeira área a ser explorada, realmente a gente teve essa exploração ao longo de um maior tempo, né? Então, realmente é uma coisa que vai demorar bastante, mas Cunha é um município que tem sido muito visado para conservação. Ele também, Cunha, é um município que tem tido muitos potenciais de trabalhos e projetos de SAF, de sistemas agroflorestais, e também de coletas de sementes. Então, a gente, Cunha é um lugar com um potencial muito grande para trabalhos aqui no Vale. E com relação à obra da Tamoios, a gente, quando a gente fala na obra da Tamoios dessa compensação, a gente está falando de 2015 para cá. A gente não fez a compensação da duplicação do trecho de Planalto, que foi de 2011 até 2015. Mas a gente teve, sim, foram tirados muitos exemplares de árvores, de clareiras, graças a uma legislação que eu não vou saber falar qual eu só lembro que ela é de 2014, se eu não me engano, que é uma legislação que prevê, que foi, essa legislação ela surgiu após a construção daquela rodovia, acho que é a Anhanguera, né, que vai para Santos, e que prevê que você não faça a retirada da mata, e nem você tem que dar você tem que dar prioridade para pontes e túneis, né? Então, isso fez com que a gente tivesse um impacto menor se a gente for comparar com a serra anterior que a gente tem aqui hoje, que é a serra que a gente tem, que a gente sobe e desce, né? Trabalhando, mas é bem diferente. Eu acredito que a gente está falando aí num impacto de até, eu chutaria, uns 80% menor do que se a gente não tivesse essa legislação. Mas houve um impacto realmente muito grande, acredito que geotécnico, de flora, de fauna, e também uma coisa que é muito interessante de falar para vocês, porque eu acompanhei esse processo, de poluição luminosa, porque eles colocaram as lâmpadas ao longo da rodovia, o que gera uma maior segurança, e era previsto na concessão, mas que houve um embate na época com o IBAMA, quando essas luzes foram instaladas no trecho de serra que funciona hoje, né? E realmente está sendo trabalhado alguns estudos referente a esse impacto luminoso aqui, porque a gente está falando de um parque e a gente está falando de uma área de conservação muito grande, né? Então, realmente, tem muitos impactos, sim. Verdade. Obrigado, Mariana. Imagina. Escolheram, quer ler a pergunta do chat? Tem 2 perguntas ali. Leio, sim. O Abner perguntou se leva muito tempo para colher os resultados dos plantios.
Leva, Abner, leva. Porque a gente está falando assim, a gente hoje, falar que o corredor, a gente tem áreas que vão muito bem e que em 2, 3 anos a gente vê resultados muito bacanas, mas principalmente por conta do histórico de pastagem do vale, a gente tem um solo muito compactado e muito pobre. Então, o trabalho é um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente tem que ser feito um acompanhamento, tem que ser feita muita manutenção e muito trabalho de estudos. Por exemplo, a gente está vendo que talvez seria interessante fazer uma adubação verde que consiste em plantar leguminosas como feijão guandu e abóbora, para que a gente tenha um enriquecimento desse solo através de captação de nutrientes por essas leguminosas, para que após isso a gente faça um plantio. Então, muita coisa ainda tem que ser testada, tem que ser estudada, para que a gente consiga acelerar essa restauração, porque simplesmente fazer a restauração nas áreas que estão disponíveis para ela, que são essas áreas muito degradadas, principalmente por passagem, os resultados são demorados para serem colhidos, sim. Ele fez outra pergunta também. Ele perguntou se tem disponibilidade e oportunidade de serviço para engenheiros ambientais nessa área, se o mercado busca esse tipo de trabalho. Olha, eu assim, de cara, aproveito que tem mais de 40 pessoas aqui e falo, gente, estudem geoprocessamento. É muito importante. Eu não sou especialista em geoprocessamento, mas eu tenho uma sorte, porque eu tenho uma irmã gêmea que é engenheira ambiental, especialista em geoprocessamento e faz parte do corredor ecológico. E sem ela, eu nada seria. Então, assim, se eu tenho que dar uma dica para vocês, estudem geoprocessamento, porque é uma área que, aí sim, eu acho que vocês vão ter bastante portas abertas para trabalhar, e como engenheiros ambientais, sim. Então, hoje, por exemplo, esse trabalho de mestrado que o João fez, junto com o CEMADEM da Unesp, ele é muito interessante, ele vale a pena. Tem o que eu fiz, que ele é voltado para geotecnia, que é na Unesp de Guaratinguetá. Na verdade, ele é da Unesp de Bauru, mas ele é intercampus, eu acredito que ainda seja. Então, ele tem esse potencial também de trabalhar com geotecnologias, mas é bem importante, quem tem interesse, quem gosta da área, para abrir mais portas, principalmente no terceiro setor e em áreas públicas, né? É muito importante você trabalhar com geotecnologias. Tem uma outra perguntinha aqui, Mariana, que foi o Toru que mandou, que agradeceu pela palestra e perguntou se tem uma parceria entre a Prefeitura de Lorena e o Corredor Ecológico, igual tem em Jacareí. Não, a gente sempre tem esse estreitamento com a primeira, na verdade, o primeiro contato com municípios, assim, que o corredor fez foi em 2009 com o município de Guaratinguetá, que a gente fez um estudo e foi o primeiro município, se eu não acredito, do Vale, que tem PSA, que é o Programa por Serviços Ambientais, Pagamento por Serviços Ambientais, né? E foi o Corredor Ecológico das organizações que deu suporte para esse estudo. Mas com Lorena, realmente, eu não me recordo da gente... Eu sei que a gente não tem hoje, mas eu não me recordo de nenhum histórico da gente ter um estreitamento de trabalhos com a Prefeitura de Lorena. Joia, joia. A perguntinha que eu ia fazer é que na hora do plantio, se vocês, no caso, vocês escolhem pioneiras sempre para fazer o reflorestamento, né? Então, a gente tem... Na verdade, quando o Corredor Ecológico começou, a gente seguia se eu não me engano, era a SMA 14, eu não me lembro, eu lembro que ela é anterior a 32 que a gente segue hoje. E ela tinha uma listagem de 80 mudas que a gente tinha que seguir, né? Era uma diversidade necessária. Depois, com o incremento da SMA 32,
de 2014, não lembro agora, acho que a gente mudou um pouco esse entendimento pelos órgãos ambientais. Então, o foco não é mais a diversidade de espécies, mas a qualidade desse plantio em estrutura. Então, hoje a gente tem uma listagem de espécies que, se vocês quiserem, a gente pode até disponibilizar, se alguém tiver interesse. A gente tem a listagem de espécies que a gente trabalha, que são aquelas que ao longo foi uma das coisas que a gente gerou de estudo ao longo desses anos, né? Que são aquelas que a gente sabe que vão melhores. Então, sim, as pioneiras, elas atuam nesse formato de dar estabilidade física e estrutural para essa floresta, então elas são a maior parte dessa lista, mas a gente tem outras espécies também que a gente trabalha. Eu tô com uma perguntinha também, você falou de Jacareí, bastante parte da reunião, mas qual, tipo, o município que o corredor teve mais sucesso até agora, de implantar? Então, a gente teve... desculpa, pode falar. Tudo bem. E outra continuação dessa pergunta, você falou de alguns proprietários que desistiram, ou que recusaram. Tem algum motivo em comum que eles falam para não participar? Tem, mas assim, eu vou responder a primeira. A gente, na verdade, não é que a gente teve um maior sucesso em município, é que por conta da compensação da Tamoios, a gente fez uma mobilização de áreas muito maior no município de Paraibuna. Então, Paraibuna hoje é um município que a gente tem mais plantios, por conta da concessionária, né? Que, na verdade, o que aconteceu é que a compensação da Tamoios, ela proporcionou escala para o corredor ecológico. Só que a gente, por propósito, a gente sempre teve a intenção de trabalhar no entorno do que estava acontecendo. Então, se o problema, né, a duplicação, ela trazia um transtorno para aquela comunidade de Paraibuna e Paraibuna e Caraguatatuba, a gente teve essa sensibilidade de fazer essa mobilização maior ali em Paraibuna. Então, a gente tem muitos plantios em Paraibuna, não é só em Paraibuna que a gente tem plantio da Tamoios, a gente tem plantio em São José, a gente tem plantio em Taubaté, a gente tem plantio em outros municípios também, mas a grande maioria foi em Paraibuna. E com relação aos proprietários, assim, é muito difícil, às vezes, e isso tem mudado, mas eu lembro lá no começo do corredor, em 2009, 2010, quando a gente começou as mobilizações, às vezes eu estava falando com o mesmo proprietário que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o Estado e a federação tinham falado para ele que ele tinha que desmatar a área dele para poder produzir alimento. Então, era muito esquizofrênico, né? Era uma coisa muito difícil, muito loucura para esse cara conseguir realmente entender. Então, isso gerava muita desconfiança e muita dificuldade dessa mobilização. Além de que a gente tem essas pessoas, são pessoas mais num grau de informação menor, então é um trabalho realmente que a gente tem que fazer com paciência e com muito acolhimento, e a gente tem que tentar sanar todas as dúvidas que eles têm, né? E muitas vezes eles, assim, o entendimento da maioria das pessoas que resolve não fazer, depois de muita conversa, porque eles entendem que eles estão perdendo área. Eles não conseguem entender que essas áreas normalmente são áreas de APP, que ele não vai poder fazer nada nessas áreas, mas só dele pensar que ali vai ser restrito para o gado dele ou para qualquer ação que ele queira fazer, ele ainda entende que aquela área está sendo perdida, e que eu acredito também que a falta de fiscalização e a impunidade no Brasil com relação a essas regulamentações, né, e crimes ambientais também tem um pouco de peso nessas desistências, porque as pessoas acham que nada vai acontecer e tudo bem ela continuar
com aquela área daquele jeito mesmo. Entendi. A Pamela fez uma pergunta, ela falou se depois de realizar o plantio compensatório, vocês fazem algum acompanhamento e como funciona? Sim, Pamela, a gente trabalha com plantio, normalmente num pacote, né? A gente traz sempre o plantio e algumas ações de manutenção com, no mínimo, 2 anos. A gente tem visto que 2 anos ainda assim tem sido muito pouco, tá? Então, é importante a gente pensar aí em 3 anos de ação, sendo o plantio mais 8 ações de manutenção, que incluem principalmente capina, combate à formiga, coroamento e replantio nos períodos chuvosos. Quer falar, Abner? Obrigado, Mariana, mas deixa eu ver, o Abner levantou a mãozinha. Pode falar, Abner, estou aqui. Nossa, a apresentação ficou excelente. Essa é uma área que eu gosto muito. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Beleza. Já fiz 2 perguntas já, peço até desculpa pelo tempo, mas eu anotei mais 3 perguntinhas aqui, se não for incomodar. Não, pode fazer. A primeira é que você comentou a respeito de fauna, né? Será que dá para fazer alguma parceria? Acho que para engenharia ambiental não seria muito a nossa área, mas com biólogos ou qualquer outro profissional e introduzir faunas, alguma coisa assim, quem sabe até algumas que sejam nativas, estejam ameaçadas e tudo mais. A segunda pergunta o replantio ali na prática, né? É feito por quem? Tipo, você comentou sobre realizar isso em áreas que têm menos condições para gerar oportunidades e tudo mais, daí precisa contratar trabalhadores para isso, ou nós, engenheiros ambientais, já pega na prática ali, põe a mão na massa e faz esses plantios? E a terceira, peço desculpa, você falou sobre solos muito compactados e tudo mais. Aqui na minha cidade começaram a aterrar um monte de áreas, tipo, para indústria, essas coisas. Daí eu queria saber se essas áreas que foram aterradas, tipo áreas de várzea e tudo mais, podem ser reflorestadas. Obrigado, viu? Imagina. Vamos lá. Com relação à fauna, a gente tem alguns trabalhos, principalmente com relação a abelhas, em Paraibuna, com fomentados de civicultura, que é bem interessante, tá? Mas, e também a gente tem, já teve algumas pessoas trabalhando no nosso, em áreas mais antigas de restauração para fazer levantamento de fauna, mas nunca trabalhamos com nenhum estudo, nem biólogos, né, nem nem nenhum grupo, né, teve realmente interesse em incluir espécies, mas sim de estudar se essas espécies, se algumas espécies estariam utilizando essas áreas de restauração florestal, não só do corredor, mas a gente tem. E a gente também já teve alguns estudos referentes à fauna com relação a travessias, né, que é muito importante porque a gente tem rodovias muito interessantes e importantes aqui, como a Dutra e a Carvalho Pinto, e que elas cruzam o Vale do Paraíba e elas cruzam essas áreas de potencial de corredores. Então, foi uma coisa que a gente tentou bastante, principalmente com a nova Dutra. A Tamoio já tem feito um trabalho, porque, claro, né, já foi incluído na concessão dela fazer esse levantamento de fauna e principalmente a captura de animais próximos à rodovia. Então, com relação à fauna, assim, eu acho que é mais ou menos isso que eu consigo agregar. Com relação a empresas de plantio, quem faz esse plantio são empresas que são contratadas. Quem me dera se a gente tivesse braço para poder fazer esses plantios a gente. Infelizmente, a gente não tem muita noção, mas quando a gente fala em plantar 1 hectare, a gente está falando de um campo de futebol, e são 1.668 mudas, quando a gente fala num espaçamento 3x2, né? E essa última semana eu tive a oportunidade de dar apoio para fazer uma agrofloresta, eram 3 canteiros para fazer espécies diversificadas de árvores misturadas com hortaliças,
E eu fiquei um dia fazendo 3 canteiros, tipo, sei lá, acho que não devia nem ter 10 metros por 70 centímetros. E olha, eu me cansei bastante, fiquei com muito calo na mão, então realmente seria inviável, assim, a gente conseguir colocar a mão na massa. Mas são empresas de plantio contratadas. Aqui no Vale a gente tem um expertise muito grande de empresas, porque como a gente teve esse avanço da civicultura, a gente tem empresas que trabalham com a civicultura, né, que fazem esses plantios de eucalipto. Então, eles abriu um mercado mesmo, né? O que a gente tem aqui no Vale é um pouco de deficiência de aquisição de mudas, né? E viveiros. Então, isso, quando eu falo de trazer renda, é que se a gente trabalhar essas áreas para restauração, a gente pode. Isso o corredor já faz, então, quando a gente contrata uma empresa para fazer plantio, se a gente vai para um município, por exemplo, se a gente for para Lorena fazer um plantio em Lorena, é interessante que a gente contrate pelo menos 1 ou 2 pessoas encarregados que sejam do município, né? Que estejam ali na região, para a gente fomentar mesmo esse protagonismo local aí. E além de tentar comprar os insumos da região, quando a gente não consegue, a gente vai para uma escala Vale do Paraíba, mas para que essa circulação econômica fique aqui dentro, né? Esse dinheiro que vai ser empregado na restauração circule dentro do Vale do Paraíba. Então, é mais ou menos nesse sentido. E daí, indo para pensando mais longe, a partir do momento que a gente faz uma restauração florestal, essa restauração florestal, ela tem um sucesso, e esse produtor rural começa a entender que ele pode ter um potencial de uso econômico dessa floresta, com ativos florestais como óleos essenciais, pomares de frutas nativas e até mesmo algumas espécies madeireiras que podem ser manejadas como a legislação permite na reserva legal hoje em dia, a gente está falando em ganho econômico para esse produtor rural. E com relação ao solo, a gente tem um exemplo, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem a Universidade do Vale do Paraíba, que é a Univap, fica em São José dos Campos. Eles têm uma área que foi muito interessante. Eu fui aluna da Engenharia Ambiental da Univap, então eu pude acompanhar, então para mim foi um processo muito bacana, que é uma área de várzea do Paraíba, que eram cavas de areia, onde eles tiveram que fazer a restauração dessa área. E demorou muito tempo, porque o grande problema dessas áreas de várzea remexidas é que a gente, como principalmente são cavas de areia, onde você vai tirando toda aquela matéria orgânica e jogando para cima a areia, aquele solo, além de pobre, porque você tirou muita matéria orgânica dele, ele fica com um teor de permeabilidade muito alto, o que dificulta muito a fixação de nutrientes nesse solo. Então, para você conseguir fazer plantios para restauração florestal, por exemplo, lá no Univap, teve que colocar solo em cima dessas áreas e até mesmo utilizar algumas técnicas tem até estudos com macrófitas, onde a gente tinha que fazer realmente berços de solos novos ou com matéria orgânica para poder receber aquelas mudas. Então, foi um trabalho assim muito grande, e o grande problema dessas áreas é que você tem um solo altamente remexido e com um teor de areia muito grande na superfície dele. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, obrigado pela apresentação. Essa palestra foi excelente, uma área que eu curto bastante. E foi perfeito, como eu já falei. Obrigadão. Gente, alguém teve uma pergunta a mais aí? Se quiserem, por favor. Senão, vou encerrar aqui. Ninguém. Bom, Mariana, muito obrigado aí pela apresentação, pessoal. A gente do CAE agradece muito, foi muito boa, muito esclarecedora, sempre muito, agrega muito a gente, assim, esse tema. E agradecer aí em nome do CAE, Milena, Tainá, vocês querem falar alguma coisa?
Só isso mesmo, muito obrigada, palestra muito boa, muito informativa, realmente muito importante isso. Muito obrigada, Mariana, pelo seu tempo, para trazer a informação para a gente. Obrigada, eu super agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, espero ter ajudado os meus futuros colegas engenheiros ambientais aí. Obrigadão. Obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês, viu? Obrigado. Muito obrigado, sou fã de carteirinha do corredor. E... Espero ano que vem a gente ter mais atualizações de como é que tá